Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre análise de dados no nosso canal. Aqui nós vamos discutir sobre como você pode dominar o Power BI e transformar relatórios em dashboards incríveis e impressionar em qualquer apresentação, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto. Sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e hoje nós vamos falar sobre os principais erros que fazem você parecer um iniciante no Power BI. Se você comete algum desses erros, é bom você voltar um pouquinho, voltar uma casa, rever os conceitos, rever as bases e começar bem. Nada melhor do que uma estrutura bem feita no Power BI. Então hoje nós não vamos falar de gráficos, nós não vamos falar de fórmulas, nós vamos falar da estrutura. Se a estrutura não está bem feita, com certeza o seu relatório também não entregará um bom resultado. Eu vou mostrar para vocês hoje a partir de um case real que aconteceu comigo. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de dar um like no vídeo, de compartilhar também esse conteúdo com os seus colegas e também de deixar aqui os seus comentários, se você já viveu algum caso assim, se você já viu algum dashboard assim, ou se você cometia algum desses erros. Então vamos lá para o vídeo. O primeiro erro que faz você parecer um principiante é carregar um tabelão dentro do Power BI. Carregar apenas uma tabela. E aí quando eu abro uma aplicação de Power BI e me deparo com este modelo de dados, contendo só uma tabela, você já sabe que foi feito por alguém que não conhece Power BI e provavelmente não conhece nada de BI também, porque ainda não entendeu os grandes benefícios que tem, os relacionamentos, os grandes benefícios que tem você criar um modelo de dados dentro do Power BI para que você possa ter facilidade no desenvolvimento, velocidade nas cargas de dados e também performance dentro da sua aplicação. Alguns dos motivos que você encontra um tabelão dentro de uma aplicação de BI é que você às vezes precisa exportar dados do seu sistema e esses dados já saem consolidados em uma única tabela. E aí você não tem os reais benefícios de ter uma aplicação de BI. Você vai ter assim uma simples tabela dinâmica ali dentro do Power BI. Então a melhor coisa seria você conectar isso direto às fontes de dados, carregar cada tabela de uma vez ou cada estrutura de dados de uma vez e montar esses relacionamentos dentro do Power BI para poder ter uma melhor performance. O segundo motivo que muita gente tem um tabelão dentro do Power BI é que às vezes TI já fornece uma query pronta, uma query que você executa no banco e ele já traz todos os dados que você precisa para aquela análise dentro de uma única query. Mais uma vez, você vai ter ali dados repetidos, você vai ter ali tabelas que poderiam ser carregadas com um número muito menor de linhas e você vai ter isso centenas de vezes carregadas, duplicadas e um volume de dados desnecessário dentro da sua aplicação. Então a melhor coisa é você criar um modelo de dados e carregar cada informação na sua devida tabela, para que você não fique ali com dados redundantes dentro da sua base de dados. O segundo grande erro de todo iniciante é carregar todos os dados de uma tabela. Você sabe que vai usar aquela tabela, você sabe que precisa de algumas informações daquela tabela, mas no momento de carregar os dados, você vai lá, seleciona a tabela e traz todas as colunas daquela tabela. Algo como isso daqui. Eu tenho aqui todas as colunas de uma tabela carregadas. Isso só vai causar mais lentidão nas cargas, isso vai ocupar mais espaço na sua aplicação, isso vai deixar o seu relatório muito mais confuso na hora de você construir ali os seus visuais, os seus gráficos, as suas medidas, só vai fazer você perder tempo. E vai mostrar que você não pensou naquilo que você queria mostrar lá no início do projeto. Carregou todos os dados sem necessidade nenhuma. Então esse segundo erro, ele é muito comum e ele é muito difícil de corrigir, porque depois que você montou o relatório, fica muito difícil você excluir dados, porque você não sabe aonde aqueles dados podem estar sendo usados e pode causar erros no relatório. Então a maioria das vezes, quando você carrega todas as colunas de uma tabela, normalmente você não volta lá para limpar as colunas que você não está utilizando. Então é mais fácil depois você adicionar uma coluna que você não colocou naquele momento do que você voltar e tirar todas as colunas que você não utilizou. Então não cometa também esse segundo grande erro de carregar todas as colunas de uma tabela. Carregue somente aquilo que é necessário. O terceiro grande erro, ele está ligado ao primeiro erro. O primeiro erro era carregar uma tabela só.
E o terceiro grande erro é você não pensar no modelo de dados que você vai criar dentro do seu relatório antes de começar a construir o seu relatório. E aí você pode começar a carregar tabelas sem pensar como essas tabelas se relacionam, e isso pode gerar um modelo de dados extremamente confuso. Então é muito importante, quando você vai começar o seu projeto, você entender exatamente quais tabelas serão utilizadas, quais dados serão utilizados, quais são as chaves entre esses dados, né? Como é que esses dados se relacionam, para criar um modelo de dados que favoreça a análise que você precisa criar. Então você precisa criar um relatório que seja fácil de interpretar, que seja fácil de utilizar e que seja fácil, caso o usuário queira evoluir nas análises, que seja em Excel, seja usando o próprio Power BI, seja personalizando um dashboard em Power BI, que ele consiga entender o que está acontecendo ali dentro. E aí que eu quero pegar um exemplo real, um caso real que nós vivemos aqui. Nós temos um cliente que contratou a Trinity, dizendo que uma consultoria tinha desenvolvido um relatório para eles, que os relatórios não batiam, que ninguém conseguia entender e que a gente precisava dar um jeito naquele relatório. E esse foi o relatório que nós recebemos para conseguir tratar. Esse é o modelo de dados que nós recebemos, claramente feito por um iniciante, ou seja, uma confusão, impossível de entender o que está acontecendo. E se você aproximar aqui, você vai ver aqui que dá para ver facilmente como as tabelas se relacionam com esse monte de linhas, né? Só que não. Ou seja, você não consegue entender o que está acontecendo. E aí a grande dificuldade de você conseguir criar as suas medidas, criar a sua lógica e entender como todas essas tabelas se relacionam. Muitas vezes, dentro de uma aplicação mais complexa, você realmente tem muitas tabelas. Você pode ter ali 30, 40 tabelas dentro de um BI. Difícil, mas você pode ter muitas tabelas porque você tem muitas informações. Você pode talvez usar algumas estratégias para reduzir o número de tabelas e facilitar o seu modelo de dados. Mas o melhor é você conseguir trabalhar com um menor número de tabelas, desde que faça sentido e que favoreça a performance da sua aplicação. Depois de analisar essa aplicação toda, depois de estudar e entender quais eram as necessidades do negócio, quais seriam as análises necessárias, como esses dados deveriam ser mostrados e quais as informações seriam utilizadas nesse relatório, nós redesenvolvemos esse relatório e ele ficou com este modelo de dados. Veja a simplicidade do modelo de dados e como ele pode ser facilmente entendido para conseguir mostrar todas as informações e para conseguir interpretar e identificar ali possíveis erros de lógica. Vale dizer também que o tamanho do volume de dados desse relatório ele caiu em 5 vezes. Ou seja, esse relatório, depois de reestruturado, depois de reduzido o número de tabelas, ele ficou 5 vezes menor do que o relatório original. Ou seja, mais rápido para carregar, mais rápido para abrir, mais rápido para fazer as suas análises. Ou seja, pensar no modelo de dados antes de iniciar o projeto e construir um modelo de dados que seja simples, que seja prático e que seja rápido é uma tarefa pró. Fazer um modelo de dados onde você simplesmente carrega cada uma das tabelas e depois tenta relacionar essas tabelas à força é algo que vai mostrar que realmente você é um iniciante em Power BI ainda. Agora vamos ao quarto erro que pode mostrar que você ainda é um iniciante em Power BI, que você ainda não entendeu como os usuários vão interagir com o seu relatório. O quarto erro é utilizar os nomes padrão de cada coluna ou de cada tabela, assim como está lá no ERP ou assim como eles foram exportados em uma planilha, ou usar siglas técnicas para poder descrever suas tabelas ou suas colunas. É muito comum que as pessoas tenham tantas colunas carregadas que elas simplesmente não renomeiam as colunas. Esse aqui é um caso de uma base TOTUS. Então ela tem aqui a sigla da tabela e depois tem o nome da coluna, todas com poucas letras, porque é uma base muito antiga, e que não diz exatamente o que cada nome, o que cada coluna tem ali dentro. Então, o melhor é você dar nomes que tenham sentido para o usuário final, para quem vai analisar a sua aplicação. Porque se ele for utilizar essas análises, se ele for explorar esses dados, ele vai conseguir entender o que tem ali.
Então, nada de deixar os nomes originais. Isso só vai mostrar que você estava com preguiça na hora de montar o seu relatório ou que você simplesmente não entendeu que o usuário poderia acessar esses dados ainda dentro do seu relatório. E o segundo ponto é você não usar siglas para dar o nome nas suas tabelas. Então você não precisa colocar aqui, olha, DIN data, DIN empresas, DIN produto, DIN cliente. Esse DIN, ele só faz sentido para quem é técnico e ele atrapalha na hora de você identificar suas tabelas corretamente. Então você pode simplesmente chamar as suas tabelas com o que você tem dentro dela mesmo. A tabela de clientes pode se chamar clientes. A tabela de movimentos, ou de faturas, ou de produtos, elas podem ter exatamente o nome daquilo que tem dentro da sua tabela. Pode ser nomes compostos, eu posso colocar espaço, posso colocar acentos, posso colocar cedilha, não tem problema no Power BI. Mas desde que seja claro e simples para que o usuário, olhando para aquele nome, saiba exatamente o que tem dentro daquela tabela. Para o usuário final, quando ele vai fazer a análise, pouco importa se aquela tabela é uma tabela de menção ou fato. Para você que está desenvolvendo o relatório, sim. Se você está trabalhando com Power BI, você deve saber o que é uma tabela de menção, o que é uma tabela fato e como organizar esses dados ali em torno de uma tabela fato ou de menção. Mas você não precisa ficar preocupado de deixar esses nomes explícitos para o usuário, porque isso vai mais confundir do que ajudar esses usuários na hora de criar ou na hora de explorar esses dados nos seus relatórios. Pense sempre, então, na perspectiva do usuário, como o usuário vai ver a sua aplicação, e não como você tecnicamente está organizando a sua aplicação. O mesmo vale também para o nome de todas as colunas. Então não adianta você colocar nomes como gera duplicata, hora emissão, ID armazém, preço unitário lista, preço líquido, tudo junto assim, sendo que o usuário vai ver isso e isso não vai fazer muito sentido. Deixe ali todos os campos da sua tabela, todos os campos que forem visíveis para o usuário, com nomes que digam exatamente o que é aquela coluna. Coloque nomes simples. Isso vai facilitar, inclusive, na hora de você montar os seus gráficos, porque o Power BI já vai colocar automaticamente esses nomes de colunas nas legendas dos gráficos, nos eixos, nos títulos dos gráficos, e isso já vai facilitar a sua vida na hora de montar também todo o seu relatório. Então, nomes que sejam fáceis de entender e interpretar pelos usuários. Pense no usuário final da aplicação, quando ele for explorar essa aplicação, quando ele for personalizar, quando ele for analisar esses dados no Excel. Quanto mais intuitivo forem esses nomes, melhores para os usuários. Então, esquece siglas, prefixos, sufixos, nomes originais de tabelas, tudo isso só vai dificultar a vida de quem está analisando os seus dados. E o relatório no final é feito para o usuário final, para quem está analisando os seus dados. O quinto erro de um usuário iniciante é não organizar os seus dados dentro do seu relatório, não organizar principalmente as medidas. Você pode colocar ali as medidas dentro de uma pasta específica. Você pode colocar também as suas medidas, além de colocar dentro de uma tabela específica de medidas, você também pode organizar essas medidas em pastas. Isso vai facilitar muito como você vai encontrar essas medidas, como você vai trabalhar com essas medidas. Para quem está começando no Power BI, já deve ter percebido que quando você cria uma medida, normalmente essa medida ela é criada na tabela que você está selecionada naquele momento. Então, se você está usando aquela tabela naquele momento e clica para criar uma nova medida, aquela medida para ali dentro. Isso não significa nada do ponto de vista de processamento, você não vai perder performance por isso, mas as suas medidas vão ficar espalhadas por todo o seu modelo de dados. Talvez você crie uma lógica para dizer ali por que essas medidas devem estar nessas tabelas, mas não é o melhor dos mundos. A melhor coisa é que você pegue cada uma dessas medidas e organize isso dentro de uma tabela específica de medidas. Isso vai facilitar muito também para você encontrar aquilo que você precisa. Olha só, quando você cria tabelas de medidas, elas mantêm aqui, o Power BI coloca isso em ordem alfabética. Então você tem aqui as suas colunas e as suas medidas. Embora seja identificado aqui com um ícone de calculadora, elas estão aqui no meio e espalhadas dentro da sua própria aplicação. O melhor dos mundos, como eu falei, é você criar uma tabela de medidas
e você organizar essas medidas aqui dentro. Como é que você pode fazer isso? Você pode simplesmente clicar aqui em inserir dados, você vai criar uma nova tabela aqui, você pode criar uma tabela em branco, vou chamar aqui de medidas 2, porque eu já tenho a minha tabela de medidas, e vou carregar esses dados. E aí o Power BI vai criar aqui, olha, uma tabela agora de medidas. E aí tudo que você tem que fazer é pegar as suas medidas, vou pegar uma medida qualquer aqui, e vou jogar aqui para dentro da minha tabela de medidas. Você só consegue arrastar uma medida para outra tabela aqui dentro do modelo de dados. Tá? Se você não estiver dentro do modelo de dados, você tem que definir ali, quando clica na medida, definir a tabela de origem desta medida. Depois que você moveu aqui uma medida para dentro dessa tabela, você pode excluir essa coluna original. E aí você exclui do modelo de dados e a sua tabela, automaticamente, ela passa a ser uma tabela de medidas, mudando inclusive o ícone desta tabela. Tá? Então você pode ter ali, olha, quantas tabelas de medidas você precisar para que o seu relatório fique organizado. Dentro da tabela de medidas, você ainda pode criar pastas para essas medidas. Então você pode vir aqui, clica numa medida específica, abre aqui o painel de propriedades e aqui dentro de pastas de exibição, você coloca aqui o nome da pasta e automaticamente você vai ter uma pasta aqui, olha, com o nome que você digitou e essas medidas. Isso vai ficar organizado, vai ficar prático e vai ficar fácil para você encontrar aquilo que você precisa. A mesma coisa você pode fazer, se quiser, aqui dentro das colunas da sua tabela. Você pode selecionar aqui um campo e colocar uma pasta de exibição. Isso vai dar uma organização ainda melhor para a sua tabela. E o último ponto que você deve colocar aqui, que você deve levar em consideração na organização dos seus dados, é ocultar as colunas que não faz sentido para o usuário final. Por exemplo, alguns campos-chave, algumas colunas que você tem que carregar para utilizar em algum cálculo, mas que você não quer que o usuário final tenha acesso a esses dados. Então, a última coisa que você vai fazer aqui é ocultar as colunas. Basta você clicar aqui na coluna que você quer, neste ícone aqui de ocultar, e oculta ou exibe uma coluna específica que você não quer que o usuário tenha acesso. Então isso vai ajudar também, ela fica disponível para você, você pode usar ela no relatório, você pode usar nas suas análises, mas quando o usuário for personalizar o relatório, quando o usuário for explorar esses dados no Excel, ele não vai ter acesso às colunas que estão ocultas dentro desse relatório. E o último erro, sexto e último erro, é não automatizar o relatório. Não construir o seu relatório pensando na automatização de todo o processo de atualização, cargas dos dados, visualização e distribuição desses dados. Então é muito comum também você ver pessoas que criam os seus relatórios no Power BI como se estivessem criando relatórios no Excel. E aí todo começo de mês, todo fechamento de mês, quer montar ali o seu relatório do mês, o relatório do fechamento. O relatório do Power BI, ele tem que ser um relatório único. Se você tem ali um fechamento mensal, é o mesmo relatório que vai ter o fechamento de todos os meses. Você vai simplesmente atualizar esses dados. E essa atualização também tem que ser automática. Nada de deixar isso para fazer manualmente, ok? Então, instala o gateway de dados ou deixa seus dados ali dentro do OneDrive, dentro do SharePoint, para você não precisar do gateway de dados, ou se você usa um sistema online, também você não precisa de ter um gateway instalado, e você vai simplesmente agendar as cargas de dados e todos os dias, nos horários combinados, o Power BI vai atualizar esse relatório sem você ter que pôr a mão. Muita gente acha que essa necessidade de você ter que atualizar o relatório vai fazer você parecer que está trabalhando mais. Mas o mais importante é você deixar esse relatório disponível sempre que alguém precisar dele. E aí nada melhor do que você ter esse relatório atualizando de forma automática durante a noite, quando você chega para trabalhar de manhã, ou se você se atrasar, ou se você tiver algum problema, seu relatório está lá disponível e pronto para qualquer pessoa que queira acessar esse relatório. Então lembre-se, automatize, construa todo o processo de carga do seu relatório, todo o processo de construção do seu relatório, para que ele seja sempre atualizado de forma automática, sem você ter que pôr a mão nesse relatório. Isso vai dar um grande ganho na sua produtividade e na distribuição desses relatórios.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu realmente espero que você não cometa nenhum erro desses de principiantes de Power BI. Se você comete, lembra do que eu falei, volta lá na base, volta uma casa, corrija esses erros e comece a construir relatórios cada vez melhores para que você possa realmente se destacar com os seus relatórios em Power BI. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica ali agora, se inscreve, não esquece de deixar ali também o seu like no vídeo, compartilha esse conteúdo e conta para mim aí o que você achou desse conteúdo e se você já viu muita gente cometendo esse tipo de erro. Grande abraço e até o próximo vídeo.